Olá, Motolama na área. Sabe aquele negócio da empresa que fica fazendo a mesma coisa só porque já funcionou antes? Imagina um time de futebol que vive do passado. O técnico só escala os craques velhos porque eles já ganharam títulos. E os garotos que vêm da base? Eles são deixados de lado e não recebem uma chance. O time vai bem por um tempo porque os velhos ainda são bons. Mas aí os velhos se aposentam e o que sobra? Nada. Eles não investiram nos novos talentos, na modernização do time e na adaptação das novas regras do jogo. Isso é exatamente o que aconteceu com a indústria britânica. Eles ficaram presos no passado, valorizando o que já tinha dado certo antes. E ignoraram completamente a nova geração de motociclistas que queria algo diferente. Enquanto isso, os times japoneses estavam lá, investindo nos novos talentos, se adaptando aos novos tempos. E quando os ingleses deram conta, já era. Pois é, essa é a história da indústria britânica de motocicletas, mas em escala big time. A gente sempre ouviu falar que os japoneses mataram a indústria britânica, que a Honda tirou a Triumph, a Yamaha matou a BSA e por aí vai. Tem verdade nisso sim. Os japoneses faziam motos mais confiáveis, mais fáceis de usar e com manutenção mais fácil. Mas por quê? Porque nos anos 70, a Triumph, BSA e Norton ainda vazavam óleo para tudo quanto é canto, enquanto Honda e Yamaha já tinham resolvido esse problema. Mas tem muito mais coisa acontecendo aqui do que apenas um produto melhor e mais barato. Para entender a verdade por que Norton, Triumph, BSA caíram no ostracismo, precisamos voltar na história. E não é uma história curta, mas eu vou contar para vocês de um jeito que faz sentido. Pega a pipoca, segura a tua onda, Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou o Arlidão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Já conferiu se está inscrito? Já deu o like? Compartilhou? Então vamos nessa. Vamos começar pelo início por uma questão de princípios. Lá para 1925, a indústria britânica era tipo a rainha do mundo no motociclismo. Produzia e exportava mais moto que o resto do mundo todo. Empresas como Norton, Triumph, BSA, Royal Enfield não eram só marcas, eram referência em inovação, design e performance. Eram motos que ganhavam corridas em todo canto. Nos anos 30, as grandes britânicas ofereciam de tudo, desde motos pequenas monocilíndricas até verdadeiros bólidos de 4 cilindros, como por exemplo a Ariel Square 4 de 1931, que era uma moto de 4 cilindros para uso diário. O que realmente dominava o mercado eram as motos inglesas de grandes cilindradas. Na época, as pessoas usavam motos do jeito que os americanos usam carro hoje. Uma moto grande, nova, muitas vezes com sidecar acoplado e muito mais barata que um carro. Faz todo sentido. Ainda no final dos anos 30, o mercado inglês era dominado pelas Big Six, as 6 grandes. BSA no topo, seguidas pela Triumph, Matchless, Norton, Ariel e Royal Enfield. E muito do sucesso delas vinha da produção compartilhada. Pneus Dunlop, eletrônica Lucas, cada uma tinha sua história e sua luta, mas todas tinham um foco em comum: fazer as melhores motos do mundo. A BSA era a vedete da época. Não era só um fabricante de motos, era muito mais que isso. Tinha uma gestão competente, diversificada e, por conta disso, oferecia a linha mais completa de motos do mundo. A BSA foi uma das poucas que conseguiu fazer uma linha de produção semelhante à da Ford, e isso com a famosa BSA Bantam. E essa moto se tornou a moto britânica mais vendida em todo o mundo. 250 mil unidades fabricadas entre 1948 e 1970. Foi a primeira moto para gente do mundo inteiro. No entanto, a maioria dos outros fabricantes era comandada por entusiastas do motociclismo. Gente que tinha experiência em corrida de moto, que colocavam a mão na massa, no projeto e no desenvolvimento. Tipo Edward Turner, que desenhou a icônica Ariel Square 4 e depois a Triumph Parallel Twin. Esses caras eram lendas e não empresários. Mas aí vem o problema. Entusiasta de motociclismo não é obrigatoriamente um bom empresário. Tirem por mim. Especialmente em um mercado que está mudando o tempo todo.
O foco obsessivo em motos maiores, mais rápidas, mais eficazes, foi exatamente o que fizeram essas empresas terem sucesso antes. E acabou sendo o que matou elas depois. Lembra da história dos craques de futebol? Pois é. A BSA tentou fazer uma moto pequena em 1946, mas não deu certo. Depois mandou a Bantam nos anos 50, que foi copiada da DKV. Mas perderam o bonde dos scooters, chegaram atrasados. A Douglas fabricou a Vespa sob licença. A BSA mostrou dois scooters pesados pra cacete. O Dandy de 70 cm3, que era cheio de problemas, e o Beezer de 200 cm3, que nunca saiu do papel. O grande erro. Aí vem a parte curiosa. Em 1960, Edward Turner, chefe da Triumph, foi visitar as fábricas japonesas, Honda, Yamaha e Suzuki. E sabe o que ele viu? O futuro. Fábricas modernas, produtos de alta qualidade. O trabalho que era feito à mão na Inglaterra era feito por máquinas automatizadas no Japão. As fábricas japonesas eram autossuficientes. Faziam suas próprias peças, forjações e tudo. Edward Turner escreveu um relatório em setembro de 1960 dizendo que foi uma experiência assustadora. Ele reconheceu que o Japão não estava mais copiando produtos, estavam desenhando do zero. E ele viu que a qualidade era alta e os preços eram baixos. Mas aí vem a parte que deveria ter assustado todo mundo. Honda, Suzuki e Yamaha conseguiam produzir 500 mil motos por ano, e a Inglaterra produzia apenas 140 mil. A Honda sozinha produzia mais motos que a Inglaterra toda. E qual foi a conclusão do Turner? Que a indústria de motos japonesas não ia ofuscar o tipo tradicional que o mercado inglês queria. Tadinho, inocente. Mas o Turner estava se aposentando nessa época e ninguém tinha coragem de dizer que ele estava ficando gaga. E a conclusão geral foi que enquanto o mercado de exportação poderia estar ameaçado, o mercado doméstico inglês estava seguro. Sabia de nada. Ô dó. A ilusão americana. Nos anos 60, o mercado americano virou o único lugar que as motos inglesas estavam vendendo, porque em casa o trem estava fraco. As exportações estavam fracas em todo lugar, mas nos Estados Unidos a história era outra. Triumph BSA estava fazendo motos grandes e pesadas que para o mundo inteiro eram inúteis, mas nos Estados Unidos a história era diferente. Lá era um símbolo de bacana. O Steve McQueen usava uma Triumph, o Bob Dylan pilotava uma Triumph, Clint Eastwood pilotava uma Triumph, até o Elvis Presley andava de Triumph. A Bonneville era a moto perfeita para customização e para adaptar para corridas no deserto. Eram motos que saíam de fábrica que já chegavam a 200 km por hora sem mexer em nada. E o sucesso inglês nos Estados Unidos foi uma distração para o problema real. Enquanto isso, Em casa, a invasão japonesa já tinha começado. Os ingleses estavam dobrando a aposta em motos grandes e rápidas e pesadas, porque afinal tinha um mercado para chamar de seu. Mas era uma solução de curto prazo, não ia durar para sempre. A velocidade e o peso dessas motos nunca foi um problema real. O problema era confiabilidade, usabilidade e manutenção. E a falta total de diversidade da linha se comparado com Honda e Yamaha. Nessa época, a Honda e Yamaha faziam moto para todo tipo de piloto. Até que a Honda chutou o balde e levou todo aquele assunto de confiabilidade e facilidade para as motos grandes. Lançou a CB750. E isso foi a pá de cal da indústria britânica. O golpe final. Com a entrada da CB750, que provavelmente foi a primeira supermoto japonesa, tecnicamente, uma Bonneville, uma BSA Lightning ou uma Norton Commando podiam fazer curva igual a CB750, mas perdiam na reta. E para complicar, a CB750, além de ter partida elétrica e freios a disco, não vazava óleo. Era confiável, tinha uma sofisticação técnica que nenhuma moto inglesa tinha, e não custava mais. Com o tempo, a CB750 foi engolindo as motos britânicas, sem custar mais caro. O último grande clássico inglês foi provavelmente a Norton Commando. Finalmente uma moto com toda a alma e o caráter da indústria inglesa, mas recebendo muito pouco de tecnologia e design, mas ainda sem freio a disco e partida elétrica. E para complicar, a operação de ligar ainda era um ritual com vários liga aqui, aperta ali e finalmente dar a pedalada, que na maioria das vezes ligava a moto.
Com tudo isso, a Comando foi eleita a melhor moto por 5 anos seguidos. Era uma moto ótima. Fazia tudo melhor que qualquer moto inglesa da época. Mas mesmo a Comando continuava vazando óleo e usando a péssima eletrônica da Lucas. Mas era totalmente britânica, o que era incrível. Mas ainda assim, britânica demais para os novos tempos. O colapso. Ao longo dos anos 70, Norton, BSA e Triumph foram combinadas em uma única empresa, a NVT, Norton Villiers Triumph, que basicamente foi o dedo do governo tentando salvar os caras. Obviamente que não funcionou. Os últimos modelos lançados na Grã-Bretanha nos anos 70 era mais do mesmo. Nem o design, nem o visual funcionavam mais. Era virtualmente impossível justificar a compra de uma Bonneville contra todas as outras opções do mercado. Pensa bem, em 1975 você tinha a CB750, a CB500 e a Kawasaki Z900, e elas estavam muito à frente das britânicas. As inglesas poderiam até sobreviver fabricando motos de nicho, mas elas já tinham queimado o filme. A MV Agusta até consegue fazer isso hoje, mas na época não deu certo. Estava vendendo motos grandes e caras pelo preço de uma casa pequena. É claro que não funcionou. E aí, vamos colocar a culpa em quem? As britânicas sempre colocaram a culpa no governo por não proteger o mercado o suficiente, o que não era verdade. O verdadeiro culpado era a falta de inovação, a falta de compreensão do mercado potencial. As motos pequenas da Triumph nos anos 60, como a Tiger Cub e a Mountain Cub, eram até bonitinhas, mas não se compara com a Honda Cub de 1965. As Triumphs eram só motos pequenas. Não eram feitas para um público diferente e também não atendiam aos aficionados. E o pior, parecia uma moto normal. A Honda Cub mudou o mundo da moto. Era simples de usar, confiável, pequena e com transmissão de embreagem automática. E era oferecida em vários tamanhos. Você rodava o dia todo com uma merreca de gasolina. Era inteligente de um jeito que as motos inglesas não entendiam. Tanto é que até hoje é a moto mais vendida no mundo. E a indústria britânica não entendeu isso nas décadas finais. Tinha mais coisa envolvida do que só as motos que eles ofereciam. Tinham problemas de manutenção difícil, problemas de produção e relações trabalhistas complicadas. Figuras icônicas como Edward Turner fizeram as coisas piorarem. Misturavam competição, disputa entre fabricantes, no momento que eles tinham que se unir para sobreviver. A gestão e a produção eram uma bagunça se comparado com os fabricantes japoneses. As motos britânicas chegavam nos Estados Unidos desmontadas e eram montadas lá, enquanto as motos japonesas chegavam lá completas. Por conta disso, tinham problemas de confiabilidade, não tinham assistência pós-venda e nem capacidade de dar garantia do jeito que os japoneses faziam. Conclusão. A indústria britânica de motocicletas falhou porque não fez o dever de casa. A função principal do chefe de indústria é projetar as coisas para o futuro. É olhar 10, 20, 30 anos para frente e se preparar para isso. Mas a verdade tem que ser dita, algumas das melhores motos vieram da indústria britânica. Motos que abriram caminho para o futuro. A gente não teria as ótimas motos dos anos 70 em diante se não fosse pelas motos britânicas, que faziam as motos mais inovadoras do seu tempo. Mas isso deveria ser uma lição para os fabricantes de motos de hoje. Você não pode continuar fazendo a mesma coisa só porque funcionou bem no passado. Poucos fabricantes ingleses fizeram alguma coisa realmente nova nos últimos 30 anos. E tem muitas empresas hoje que não estão fazendo motos novas. Estão fazendo as mesmas coisas ou só reciclando plataformas antigas. A Triumph fez a Trident nos últimos anos, mas foi um fracasso total. Depois continuaram fazendo as mesmas motos, com pequenas melhorias, sem realmente olhar para o próximo modelo diferente. Tirando a Triumph, que foi comprada em 1973 da Bacia das Almas pelo bilionário inglês John Bloor, o mais curioso é que algumas marcas inglesas estão voltando, mas não exatamente como a gente imagina. A Royal Enfield nasceu de capital indiano e hoje vende mais do que nunca. Simples e funcional, feita para o mundo real, e não para a nostalgia de fábrica velha. Outras fábricas também ressurgiram com tecnologia chinesa, processos eficientes e custos lá embaixo. Ou seja, o legado britânico voltou, mas quem está carregando ele é a China e a Índia. Irônico, né? Talvez, mas é exatamente o resultado de quem parou no tempo e de quem decidiu acelerar para o futuro. Hoje a gente está em um cruzamento similar. Motos elétricas e autônomas
apontam para o futuro, mas o futuro da moto ainda não é conhecido. Pode ser que as motos se tornem cada vez menos um meio de transporte e mais um acessório ou um brinquedo. Talvez o off-road deverá ser o foco principal de cada fabricante. Não importa, mas não é hora de sentar e continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. Às vezes inovação significa mais do que fazer maior e mais rápido. E eu me pergunto, quais os fabricantes de hoje estão fazendo os mesmos erros que a indústria britânica fez lá atrás? E você, o que acha? Será que os grandes fabricantes estão estagnados? A chinesada está vindo aí para derrubar o mercado? Só o tempo dirá. Vamos aguardar. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui. Minha moto venenosa.